Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter vocês por aqui. A gente vai para mais uma tiragem do canal, dessa vez sobre romance. Então vamos ver a mensagem que a gente tem para hoje, tá certo? Caso você não se conecte diretamente com a mensagem, te convido a ver mais algum outro vídeo do canal que possa ressoar com você. E se gostar, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Eu fico imensamente grata, tá certo? Então, a gente vai começar aqui pela pessoa número 1, que pode ser a pessoa amada ou você. Eu vou tratar todos aqui como pessoa, sem gênero. E aí você vai ouvindo e vai se identificando se você tá no cenário 1 ou se você tá no cenário 2. Algumas energias podem estar invertidas, então vai se conectando conforme você acredite que faz sentido. Então, vamos lá. Ver como essa pessoa, a pessoa número 1, está pensando a respeito dessa relação de vocês. Vocês podem estar ou não juntos. A roda da fortuna. Rainha de ouros. Então, essa pessoa, ela pode estar pensando acerca disso, né, dessa conexão, de uma maneira bem destacada dela. Ela pode ver que algum ciclo que vocês tinham se alterou, né? E como ela se sente em relação a isso? Bem mais estruturada agora. Parece que isso foi para algo mais positivo do que estava. Essa mudança foi muito bem-vinda e trouxe bons frutos para a mente dessa pessoa, né? Agora ela enxerga a situação de vocês com um aspecto mais positivo, mais juvenil e de maior oportunidade, de crescimento e de até materialização. Isso pode não estar acontecendo ainda na prática, porque a gente está vendo a questão mental, mas essa pessoa ela já entende que foi muito bom esse ciclo ter se alterado, porque ela conseguiu ter uma noção maior sobre o próprio valor. E minha gata aqui. E agora ela tá mais disposta, enxergando uma possibilidade mais aberta sobre essa concretização, talvez até de maneira prática, que vocês possam vir a ter, tá bom? Emocionalmente, como essa pessoa se sente? O louco. Definitivamente aqui, ela passou esse processo que vocês tiveram, essa grande mudança, né? Enfim, isso pode ter sido um afastamento, isso pode ter sido uma nova dinâmica que vocês conversaram, uma nova dinâmica que veio porque a vida se encarregou de fazer ela acontecer, fez com que essa pessoa desse uma cura 360, assim, de maneira mental e de maneira emocional. Então é muito bom, é muito positivo, pelo menos até o momento. Essa pessoa, ela consegue agora se jogar na situação de uma maneira emocional muito mais leve, muito mais positiva para ela. Algumas amarras que estavam limitando ela emocionalmente podem ter sido embora com essa nova configuração de vocês, tá bom? Vamos continuar abrindo pra gente entender, né? Se aparece aqui pra gente se estão juntos, se não estão. E afim eu vou conversando aqui com vocês. Emocionalmente, como essa pessoa número 1 se sente? Veio várias cartas. 3 de copas. 10 de ouros e 4 de paus. As de paus com o diabo no fundo do baralho. Então, assim, essa pessoa tinha alguns desejos, alguns anseios emocionais. E partindo do ponto que a gente estava, com essa mudança, o que aconteceu? Ela se sente mais aberta para se entregar algumas delícias da vida
mesmo sabendo que isso é algum aspecto dela que ela ainda talvez não consiga compreender 100%. O que eu quero dizer? Quando essa nova dinâmica aconteceu, ela se sentiu mais leve, né, e mais disposta a viver experiências positivas. Só que ao mesmo tempo, ela olhou bem para essa situação, né? Ela viu essas paixões, esses desejos, essas vontades e ela questionou: eu gosto disso, eu quero manter isso na minha vida, mas agora também eu entendo que emocionalmente gosto de estruturas, gosto de coisas mais completinhas, mais fechadinhas. Então, essa pessoa não abandonou nenhum lado nenhum outro, mas ela se colocou à disposição de refletir acerca disso, para ver como que ela consegue alquimizar essas energias dentro do coração dela, né? Como que ela pode refletir sobre isso para alcançar o meio do caminho. Então, veio como um grande aprendizado para essa pessoa, né? Veio como uma abertura de visão. Talvez essa pessoa, antes, ela se deixava levar pelos desejos, né? E isso não de maneira, horrorosa, coisa feia, não. Os desejos que ela tinha na vida dela, né? E ela nunca tinha parado para pensar sobre grandes estruturas emocionais, realmente conexões de uma profundeza maior. E agora foi dado para ela essa oportunidade dela enxergar isso, né? Temos uma participante aqui na nossa leitura, uma pitúncia. Ela que está fazendo barulho, se vocês ouvirem. Minha filha, tá com a orelha gelada. Vai, minha pequena. Cavaleiro de copas no fundo do baralho. Ações dessa pessoa, número 1. Ações. A morte. Nove de paus. Tava tão legalzinha. Ações. 9 de espadas. Se mexer aí pra vocês é a In, que é a gata. Mais uma pra clarificar. Tá. Qual que é o que da questão? Isso tudo estava acontecendo de uma maneira muito linda na mente e no coração dessa pessoa. Só que de maneira prática, ela ainda precisa passar por esse renascimento. Então, ela precisa agora entender como ela faz para arquitetar todas essas ideias e essas emoções na vida dela. Por quê? Ela carrega ainda consigo muitos bloqueios, muitas dificuldades, muitas limitações que ela mesma se impôs, que achou que deveria colocar por conta das desilusões, das dificuldades da vida. Consequentemente, isso gerou para ela uma estafa psíquica que debilita as ações dela, né? Então, o que pode acabar acontecendo? Essa pessoa não desbloqueia esse processo, né, de maneira física, e aí ela age de uma maneira um pouco imprudente, né? Porque ela consertou esses aspectos internamente, só que ela ainda está vivendo o aprendizado de trazer isso de maneira prática. Talvez se ela tem uma atitude, né? Se você for essa pessoa e você for querer tomar uma atitude, ou se essa primeira pessoa é a outra pessoa, se ela for tentar tomar uma atitude, talvez ela não consiga elaborar muito bem toda essa questão bacana pra caramba que tá acontecendo na psique e no emocional dela, entendeu? Porque ainda existe conflito. Existe um conflito dentro dessa visão de dificuldade que ela enfrentou em algum momento e que agora parece que ela tem a oportunidade, mas isso depende muito de cada pessoa, né? Vocês sabem que as mudanças, elas só diz respeito a gente, a aplicar isso na matéria, né? Ela fez um bom trabalho mental, ela fez um bom trabalho emocional, mas fisicamente ela precisa continuar ainda esse processo para aí sim ela completar esse ciclo como um todo, tá?
Então, eu vou tirar uma carta do oráculo para ver o que essa pessoa gostaria de falar aqui, né? Qual que é a profundidade dela. Passagem. Se a pessoa tá num movimento, ela gostaria de dizer que, assim, ela tá num movimento de travessia, né? E isso fala diretamente ao que a gente estava conversando, sobre as bases dela, sobre a maneira que ela se porta na vida, que ela toma as atitudes dela, né? Então, compreensão é interessante aqui nesse processo. Ela tá passando por esse desafio exatamente para conseguir ter uma ação prática mais concreta, mais estruturada, entende? Para que ela consiga realizar as coisas da vida que agora ela entendeu mentalmente, né? De um lugar com mais estrutura. E não saia fazendo atitudes assim desequilibradas, tá certo? Então agora a gente vai para a segunda pessoa. Veja se você se conectou com essa ou com a outra. E como eu disse, algumas energias podem estar invertidas, aí vocês vão ajustando. Deita, filha. Deita aí. Pensamentos dessa segunda pessoa. O Hierofante. Quatro de paus. Seis de ouros, tá? Aqui essa pessoa, ela tem bem estruturado mentalmente uma ideia de trocas e relacionamentos. E como trabalhar sobre isso, ela ainda não sabe muito bem, né? Então, ela pode ter uma ideia de relacionamento muito direta com essa pessoa de número 1, ou isso é uma questão muito interna dela, né? Ela vislumbra essa questão de ter uma relação onde as coisas progridam e possa chegar em algum lugar mais concreto. Mas ela também tá rompendo alguns aspectos que ela pode não fazer mais sentido para ela, entendeu? Pode ter feito em algum momento e agora não é mais o que ela imagina, né? Por exemplo, eu tinha a ideia de casar, de fazer isso, de fazer assim, de namorar assim, nananana. E aí hoje já não serve mais para ela essas questões. Ou então ela era uma pessoa totalmente desapegada dessas questões e agora ela tá se vendo super disposta a abrir essa possibilidade de pensamento, né? A ver que, tipo, pode acontecer isso, né? Seria uma boa, eu gostaria disso. Vamos ver emocionalmente como essa pessoa se sente. E isso pode ser em relação a outra pessoa, como eu disse, né? Que eu tô ouvindo que ela... Eita! Rei de copas. Sentimentos. Sentimentos. Dois de espadas. E o eremita. Então, emocionalmente, aqui nesse cenário de pessoa 2, é uma pessoa deveras estruturada emocionalmente. Porém, tá se sentindo confusa. Isso aqui pode ser em relação à relação aqui, né, entre as duas pessoas. Porque ou ela se viu sozinha por muito tempo dentro da relação, e isso a fez questionar algo do tipo, poxa, eu tenho tanto equilíbrio emocional, eu poderia estar tendo uma relação tão satisfatória e eu tô aqui, né? Esse é um primeiro cenário. Ou então essa pessoa se sente recebendo uma canalização, recebendo um insight, recebendo uma clareza
que ela pensa muito sobre ter essa parceria ou uma parceria, mas de maneira emocional ela ainda tem dúvida. Porque aqui eu não sinto que ela tem dúvida se ela conseguiria nutrir essa relação. Mas eu sinto que ela tem um individualismo quanto para com os seus sentimentos, sabe? Do tipo, tô bem aqui sozinha, né? Tô super estruturada. E se eu me entrego aqui pra essa pessoa ou pra outra e isso desanda, né? Então esse é um outro cenário. De qualquer maneira, esse aspecto vem convidando a pessoa a mergulhar mais profundo nas suas partes mais sombras, né? Pra entender aonde que mora a vitória dela. O que realmente seria a vitória para ela, né? Nesse momento de vida atual. Ações. O Imperador. Mais uma. 3 de ouros. Rainha de espadas. De maneira prática, essa pessoa tem uma postura muito independente e autocentrada. Não dependeria muito de um parceiro romântico para conquistar as coisas que ela gostaria de viver, por mais que talvez ela esteja nesse processo de se questionar se isso seria válido. Mas eu vejo que ela tá colocando muito em jogo a questão de essa parceria tá trabalhando em conjunto comigo? Isso aqui me favorece? Isso aqui me leva para um lugar de crescimento mútuo com a pessoa? Eu estou construindo algo real que faça sentido para mim? É justo comigo? Né? Justo com os meus desejos, com os meus anseios, com as minhas ideias e afins? Então ela está se colocando nessa postura muito avaliativa, deixando até um pouco a questão emocional de lado para tirar uma conclusão mais lógica, para ver se isso realmente... Ou até fazendo uma comunicação muito direta, do tipo, olha, eu tô bem estruturado. Se você quiser ir comigo nessa, eu preciso sentir que você tá trabalhando junto comigo, né? Que você tá investindo nisso. Porque eu quero alcançar uma contemplação emocional grande. E assim, eu vou alcançar isso pra mim. Você estando ou não comigo, tá? A pessoa deixando bem clara essa situação. Tá fazendo sentido pra vocês? Se estiver fazendo sentido pra vocês, deixa aqui no comentário ou deixa um likezinho. Uma energia dessa pessoa número 2 aqui, pra gente ver. O que ela gostaria de deixar claro. Transcendência, Pegasus, carta de número 28. Então, essa pessoa tá alcançando novos horizontes. Aquele processo que eu falei que vocês podem ter passado por um grande ciclo, né? Ó, liderança. Um grande ciclo que se iniciou de novo, né? Essa pessoa aqui deu um salto quântico em relação às perspectivas que ela tinha. Nesse segundo caso aqui. Ela pode ter ficado um pouco confusa agora se investe ou não no relacionamento ou nesse relacionamento. Mas ela ganhou muita maturidade com essa nova dinâmica que veio acontecer. Tá certo? A outra pessoa aqui também, mais de maneira psíquica e emocional, né? Veio dúvidas muito pertinentes para ela entender qual que será a jornada de vida dela. Só que ainda falta uma lapidação no sentido prático da coisa. Primeira pessoa, né? Já a segunda também alcançou um nível de consciência, de mente muito interessante e de maneira prática, de atitudes muito interessantes. Mas o emocional dela abriu-se uma possibilidade, entendeu? Quer estar sozinha ou quer estar num relacionamento?
ou então quero estar avaliando, na verdade, a maturidade emocional. Pode ser que, assim, não tenha essa dúvida em si, mas ela tá avaliando profundamente essa maturidade emocional dela, pra ver onde que é interessante ela colocar isso em jogo. Então, agora eu vou tirar uma energia entre as duas pessoas pra ver, né, se existe uma conexão direta aqui, se cada um tá no seu aprendizado. Opa! Vou de novo. Energia entre as duas pessoas. 3 de paus. Existe um planejamento entre ambas pessoas aqui. Um pensar acerca de, ou sentir acerca de tudo isso para ver onde está a minha paixão. Mais uma. 8 de copas. As de espadas. Rainha de paus e 6 de espadas. Então aqui, as duas pessoas estão ainda muito pensativas sobre toda essa estrutura que se gerou, né? Em conjunto, em afastamento, enfim, esse novo ciclo, essas novas interpretações acerca desse relacionamento e dos relacionamentos em geral. E isso proporcionou que essas pessoas caminhassem em direção a uma nova ideia, uma nova maneira de se interpretar ou de interpretar os relacionamentos. Por conta disso, existe sim uma necessidade de caminhar para uma nova situação ou para uma nova vida. O que acontece? Ainda assim tem muito magnetismo entre as duas pessoas. Muita atração, né? Não só física, mas de conexão mesmo. No melhor dos cenários, né? Independente de quem você se identificou, se você gostaria de ficar com essa pessoa, é interessante que vocês entendam os processos de mudança, de upgrade, de concepção de vida, quando a gente altera a nossa maneira de ver as coisas, e também o respeito em relação à transição dos momentos de vida, né? As mudanças, como elas funcionam. É exatamente isso. Porque se existir a vontade das duas pessoas ficarem junto, isso é possível, porque são duas pessoas que trabalham em si, né? Que estão comprometidas aqui com o desenvolvimento de si próprio, mesmo que derrapa numa coisa, derrapa em outra. Mas existe tempo e tempo para as coisas. Existem momentos de passagem, momentos de afastamento, momentos de união. Então é interessante que vocês se concentrem verdadeiramente em si e na história de vocês, como seres, aprendendo aqui nessa grande matéria chamada vida, e desenvolvam os melhores aspectos. E se vocês chegarem à conclusão, né, de que é necessário seguir um caminho, mesmo que seja breve, em afastamento, é exatamente isso, que até coisa na minha cabeça aqui. Façam isso, porque amanhã, se vocês mudarem de ideia, volta atrás, gente. As coisas não são tão difíceis assim como parece, né? Assim, aqui são duas pessoas muito indivíduas, não vou nem falar individualistas, são indivíduas, né? Então, o comprometimento ele chega até um certo ponto, e isso é muito bom aqui. Por quê? O que eu quero dizer? Se eu tô falando com alguém agora que é casado, aí a situação muda um pouco, o cenário, né? Mas, por que não fazer isso dentro da dinâmica de vocês como casal? Se você não tem certeza hoje do que você quer, por que você não toma uma distância? E fica um pouco mais no seu momento, né? Tipo, trabalhando em si, desfocado em si dos problemas da relação, e depois você retoma. Então, é essa liberdade aqui que é proposta na mesa para que se tenha um cenário vantajoso. Que vocês entendam essa necessidade do afastamento, essa necessidade de se questionar e ver o que se precisa, e entender que é super normal, possível e tá tudo bem mudar de ideia. Querer se afastar, querer estar junto, querer aproveitar, depois não querer ver nem na frente, né? Sem esse grande peso dessa responsabilidade
de decisões muito decisivas. Entende? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que tenham aproveitado o vídeo. Se gostaram, reforce, deixem seu like, seu comentário e se inscrevam no canal. Agradeço imensamente a presença de vocês todos e desejo o melhor para vocês hoje e sempre. Tchau, tchau!